Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Baron Money. Eu sou Hamilton dos Santos. No vídeo de hoje faremos um resumo sobre a semana passada, especificamente nos mercados financeiros internacionais, com maior realce na Bolsa de Valor americana. Analisaremos também a questão das tarifas, o atual cenário econômico internacional decorrente da guerra comercial entre os Estados Unidos com a China e o resto do mundo. Vamos também fazer aqui alguma análise sobre os principais indicadores de média ganância que indicam aquilo que na verdade tem sido a postura dos principais investidores, quer seja no mercado de ações como no mercado de cripto. Então, se ainda não é inscrito no canal, aproveite de se inscrever agora, deixe seu like, ative o sininho das notificações para não perderes nenhuma novidade. E como não podia ser diferente, começamos então aqui por dar a honra ao Warren Buffett, que no grande evento que aconteceu no dia 3 de maio do corrente ano, anunciou que até o final do ano estaria então já a se aposentar e deixaria então a prestigiosa gestão da Berkshire Hathaway nas mãos de Gregor Edward Habel. Greg, como é muito bem conhecido pelos mais próximos, acabou então por ser recomendado pelo Warren Buffett no grande evento que aconteceu nos Estados Unidos da América, como já acabamos por dizer. Ele que esteve então na frente desde 2018 na gestão da Berkshire Hathaway, mais voltado para o setor de energia. Por outro lado, nós observamos em relação à guerra comercial um grande passo importantíssimo entre as duas grandes superpotências que se degladiam na arena internacional. A China e os Estados Unidos decidiram então concordar em reduzir temporariamente as tarifas aplicadas umas para com a outra num prazo de 90 dias. Então, nesta senda, os Estados Unidos diminuíram de 145% para 30% as suas tarifas e a China de 125% para 10% as suas tarifas. E como já havia frisado, essa trégua visa aliviar as tensões comerciais de forma significativa e permitir com que as negociações possam fluir de forma muito mais aprofundadas. Afinal de contas, existem grandes interesses em jogos e grandes perdas que têm virado manchetes nos mais distintos veículos de mídias sociais pelo mundo afora. E como se pode imaginar, estas notícias impulsionaram os mercados globais com altas significativas nos principais índices e commodities. Então, vale mais uma vez aqui ressaltar que, embora exista uma pausa, uma negociação, uma aproximação entre as duas superpotências, este ato não deve desincentivar a corrida pela busca de ouro. Desde a tomada de posse de Donald Trump até os dias de hoje, nós temos estado a surfar uma nuvem densa de profunda imprevisibilidade. Como todos nós bem sabemos, a imprevisibilidade desincentiva investimentos. Isso, na verdade, constitui um fator crucial e importante para quem está do lado de quem tem as cartas nas mãos. E você, certamente, não tem as cartas nas mãos. Portanto, é importante que você continue a acompanhar a jogada dos principais players. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica com maior detalhes por que razão, numa fase como esta, é importante você correr atrás de ouro, comprar ouro, para conseguir então se posicionar de forma saudável num cenário como este, em meio a grandes e constantes volatilidades no mercado financeiro. A questão das tarifas alfandegárias ou as tarifas comerciais, como muito bem é conhecido, não se trata de uma roda inventada momentaneamente, mas muito provavelmente ninguém consegue explicar porque realmente chegou-se até esse ponto. Então você precisa compreender que a aplicação de tarifas é a fase inicial de um plano muito bem articulado, com tamanha engenhosidade pela equipa de gestão do próprio Donald Trump. E esse projeto chama-se Acordo de Mar-a-Lago. Eu vou deixar aqui o link de um paper que melhor explica o que realmente está a acontecer e o que vem lá para frente. Então, este Acordo de Mar-a-Lago tem lastro, tem inspirações no famoso Acordo Plaza, que foi assinado em 1985 e o seu principal objetivo consistia em enfraquecer o dólar para tornar as exportações americanas muito mais competitivas. Então, o que você precisa compreender é que a ideia é que, ao enfraquecer o dólar, os Estados Unidos passam a reduzir o seu déficit comercial e a estimular a sua indústria doméstica, ou seja, começam a ser ainda muito mais competitivo no cenário internacional relativamente ao comércio internacional. Então, o grande objetivo aqui é os Estados Unidos procurar, por meio dessa guerra comercial, por meio do enfraquecimento do dólar, que de alguma forma vai fazer com que haja uma queda significativa nos preços de
bens e serviços norte-americanos e que, por sua vez, poderão ser colocados à disposição de todos no resto do mundo. O pano de fundo é sufocar os passos da China. O principal objetivo é fazer frente à China e reduzir a sua cota de mercado, o seu nível de influência naquilo que é o comércio internacional. Então, é bem verdade que essa estratégia pode ser vista como uma jogada muito usada para reposicionar a economia americana no cenário global, mas vale aqui ressaltar que tem o alto custo. Isso está a custar a popularidade do próprio Donald Trump, a controvérsia em relação ao que ele realmente prometeu ao longo da sua campanha presidencial e com relação àquilo que ele está a entregar. Há um nível muito grande de descontentamento, protestos, até por parte de pessoas que o elegeram, e recentemente nós observamos que se completou os 100 dias de governo Trump. E então, nos Estados Unidos existe uma cultura muito diferente em relação àquilo que é a necessidade de julgar, de observar, de emitir uma opinião sólida em relação à gestão do candidato no poder. Nota que quando se completa 100 dias, os americanos ficam muito atentos e já se sentem na responsabilidade de emitir um parecer em relação à gestão do próprio governo. E nota que essa opinião não é considerada como uma opinião vaga e embasada de equívocos. Na verdade, é uma opinião sólida e que ajuda os próprios eleitores e o próprio país em si a chegar a uma conclusão em relação ao governo, se realmente está a levar o país para as direções que realmente expressam a vontade do próprio povo ou não. E Trump já completou 100 dias de governação. Depois da análise feita, as sondagens mostram que Donald Trump já não goza da mesma aceitação e simpatia por parte dos eleitores que o colocaram no poder. E eu posso aqui ainda dizer que ainda temos muito pela frente. É muito provável que o jogo possa virar. E como eu já havia dito, nós estamos até o dado momento a surfar uma nuvem muito densa de imprevisibilidade. E no meio de tudo isso não podemos deixar de fora o Fed na posição de Banco Central dos Estados Unidos, uma vez que as suas decisões sobre as taxas de juros têm um grande impacto nos mercados financeiros. Então, a primeira coisa que você precisa compreender é que se o Fed, ou seja, o Federal Reserve, aumenta as taxas de juros, ele torna o crédito muito mais caro e, geralmente, o mercado, num cenário como este, reage negativamente. Ao passo que, se o Fed diminuir a taxa de juros, o crédito, como é lógico, fica muito mais barato, o que, direto ou indiretamente, pode impulsionar o mercado de ações. Então, inicialmente, você precisa levar em consideração esses dois grandes movimentos feitos pelo Federal Reserve ao longo da sua jornada de investimentos. Na semana passada, o Federal Reserve manteve as taxas de juros, mas sinalizou cautelosamente que poderia aumentá-las mais tarde caso a inflação não fosse controlada. E isso gerou uma pressão sobre os mercados, já que muitos investidores estavam esperando por uma postura menos agressiva por parte do Fed. E como resultado dessa política monetária aplicada pelo Fed na semana passada, o dólar norte-americano apresentou uma desvalorização significativa, enquanto as ações de empresas mais sensíveis ao aumento nas taxas de juros, como o caso das Big Techs, apresentaram uma queda expressiva. O mercado de criptoativos também sentiu um impacto, com o Bitcoin apresentando uma queda de 5% após a declaração. Eu mesmo comprei Bitcoin, conforme vocês podem observar, e vou continuar comprando, mas agora se verifica um efeito contrário, o Bitcoin está subindo. Portanto, na semana passada, no mercado de ações, o Fear and Greed, ou seja, o indicador de média ganância, apontava para 69 pontos na zona de ganância. Então, esta pontuação que a gente observa no indicador de média ganância referente ao mercado de ações reflete um otimismo crescente por parte dos investidores, impulsionado pela redução temporária das tarifas entre os Estados Unidos e a China e pela diminuição da volatilidade no mercado. Nota que é importante começar a trabalhar esses dados para conseguirmos tomar as decisões mais assertivas, porque inicialmente eu havia frisado que houve um ponto positivo, as duas superpotências decidiram então chegar, sentar e começar a ver formas de aliviar aquilo que são as tensões, reduzindo assim as tarifas dentro de um prazo de 90 dias.
E já no mercado de criptoativos, o indicador de média ganância referente ao Bitcoin apresentou 70 pontos na zona de ganância. Isso significa que o aumento do índice certamente coincide com a valorização do Bitcoin, que ultrapassou os $104.000 pela primeira vez desde fevereiro, refletindo um sentimento positivo no mercado de criptoativos. E como todos nós bem sabemos, o mercado de criptoativo é essencialmente especulativo. Em síntese, o Bitcoin apresentou uma volatilidade variando entre $96.000 a $106.000 ao longo da semana. Portanto, no dia 13 de maio, o preço do Bitcoin fechou em aproximadamente $104.534, representando uma alta de 1,69% ao dia. Podemos compreender aqui é que 70 pontuando para ganância significa que 70 é muito próximo de 100 e que ganância sugere que os investidores estão muito mais propensos a assumir riscos, o que pode levar a uma valorização significativa e contínua do Bitcoin. E aqui vale a pena ressaltar o que o Warren Buffett dá sempre como conselho para todos. Buffett diz: seja ganancioso quando os outros estão com medo e tenha medo quando os outros estão gananciosos. Então, na semana passada, o S&P encerrou com altas de 0,7%, atingindo 5.886,55 pontos, e já o Dow Jones verificou um salto significativo de quase 1.200 pontos, impulsionados pelo alívio nas tensões comerciais, claro, entre a China e os Estados Unidos da América. Então, em meio a tudo isso, em meio a todos esses acontecimentos, como é que a gente consegue observar Angola? Na minha forma de ver, como toda e qualquer uma economia emergente, Angola continua a apresentar desafios substanciais muito delicados que precisam ser tratados milimetricamente com redobrada atenção. Na minha forma de ver, Angola não aprendeu com os erros e as pessoas que fazem a manutenção das políticas monetárias e não só, não têm interesse algum de melhorar o ambiente de negócio e, sobretudo, explorar o potencial que o país assim apresenta. Por quê? Porque nos últimos tempos o país tem recorrido a empréstimos significativos. Um exemplo notável foi o empréstimo de $400 milhões feito ao JP Morgan Chase, que foi garantido por uma emissão de dívida pública de $1,5 milhões. Na minha forma de ver, eu acho que isso é um profundo disparate, porque nós temos um país incrivelmente gigantesco, grande e super poderoso. Digamos que Angola, na minha forma de ver, é um dos países mais ricos do mundo, se não o mais belo do mundo. Eu recuso-me a aceitar que o nosso problema é a dependência excessiva de petróleo. Não é esse o problema de Angola. O problema de Angola é o vício que as pessoas têm em concentrar todo o poder num só lugar. As pessoas têm o medo desconhecido, o medo de desenvolver o país, o medo de colocar à disposição recursos necessários e suficientes com condições razoáveis até ao mais humilde cidadão. Aquele que não consegue de alguma forma se ver razoável, confortável em amortizar uma dívida dentro de 6 meses por um capital tomado, seja pelos mais distintos programas de financiamento. Então, eu acredito que, olhando bem para a situação de Angola, a solução não passa pela redução da dependência do petróleo. Não passa por ali. O objetivo é olhar para a população, quantas pessoas já foram devidamente apresentadas para a sociedade como produto final, vindo da primeira e principal indústria que um país tem, que são as universidades, e colocar esse capital humano que foi gerado pelas mesmas indústrias num ecossistema que consigam realmente colocar em prática ou à prova aquilo que são as suas competências técnicas, e depois disso passamos por uma fase de colocar nas mãos dos mesmos recursos necessários para se começar a dar início à iniciativa privada, sem desprimor a necessidade de começar a conservar o que já existe. Então, quando se der lugar a um evento como este, nós vamos ter profissionais a se deslocarem para diferentes zonas do país e começarem a trazer à existência as coisas que nunca a gente imaginou. Por exemplo, quem sabe que mais por norte existe recurso X, Y, Z, mais por sul recurso Y, X e Z, e começar então a se produzir, e que depois, claro, há necessidade de se criar as cadeias de produção que depois serão testadas pelo efeito multiplicador. Então, quando a gente começa a perceber isso, nós começamos a compreender que o país consegue nesse momento jorrar mais leite por meio do petróleo, quando a dependência não condiciona a exploração dos outros setores. O que condiciona, na verdade, são as intenções por detrás das políticas que são conduzidas, colocadas em prática. Na minha forma de ver, eu entendo que se
tiver que se fazer alguma coisa hoje, ninguém me pode dizer que Angola não tem dinheiro. E ninguém me pode dizer que se tivermos que fazer alguma coisa, vamos tirar dinheiro do nada. Se eu reduzir agora a minha dependência do petróleo, eu de alguma forma não estaria a ser sábio, não é? Porque os outros setores não foram colocados à prova e que preferencialmente o próprio governo decidiu ofuscar e suprimir o desenvolvimento dos outros setores em detrimento do setor petrolífero. Porque o nosso setor petrolífero já está em exercício desde a era colonial. Então você começa a perceber que a nível de definição de receitas para a manutenção dos respectivos setores, é claro que o setor petrolífero acabaria por levar a maior fatia, ok? Mas nós temos potencial para poder compensar os outros e numa fase inicial não se precisaria falar de repartição equitativa daquilo que seriam as receitas a serem alocadas nos mais distintos setores. Então, o meu ponto aqui é que nós precisamos começar a compreender que os nossos resultados estão viciados. As nossas políticas são viciadas, têm um outro interesse, têm um outro domínio. Elas são desenvolvidas para atenderem outros interesses. Portanto, se tivermos que pensar em melhorar a situação em Angola, seria naturalmente por começarmos a olhar para as pessoas e dar o devido valor às pessoas. Nós temos um país incrivelmente rico, mas mais da metade da população nunca sequer teve uma experiência de inserção num sistema saudável de educação. Você não pode conseguir falar de desenvolvimento econômico de um país sem você olhar para questões humanitárias do próprio país em si. Os mais distintos setores não vão escalar enquanto o salário mínimo estiver no preço da metade da cesta básica. Esses empréstimos e as chamadas margens demonstram que o país está fortemente endividado e enfrenta um risco financeiro considerável. É preciso ter um pouquinho de sensibilidade e muito mais cuidado em relação a essas questões. É preciso ter consciência que o país está submerso até o pescoço em dívidas atrás de dívidas. O ambiente de negócio e a conjuntura socioeconômica angolana explicam que não é uma boa altura de se comprar título de dívida pública. Então, para os mais atentos, observando aquilo que tem sido a jogada do governo de Angola, isso implica que, para você investidor, a exposição ao risco de crédito de Angola é incrivelmente alta. A instabilidade financeira e a volatilidade da própria moeda em si podem afetar diretamente a rentabilidade dos investimentos que você está a fazer. Vale ressaltar que existem uma série de critérios a se levarem em conta para que realmente você possa dar esse passo, decidir em comprar ou não comprar. Dali a necessidade de exceptuarmos ativos indexados ao dólar, por exemplo, obrigações de tesouro indexado ao dólar. Isso nos possibilita, estando em Angola ou em qualquer parte do mundo, com o nosso próprio Kwanza, uma moeda cada vez mais desvalorizada, como na gíria se diz, uma moeda burra, investindo num papel, num documento cuja valorização está expressamente atrelada ao dólar. Ou seja, você tem um papel que compras em Kwanza, mas a sua rentabilidade depende daquilo que na verdade é a flutuação de uma moeda muito mais forte, no caso o dólar, nos conferindo assim uma exposição reduzida ao risco de desvalorização do próprio Kwanza. Entre em contato com a minha equipa de consultores financeiros para melhor conseguirmos prestar um serviço de elevada qualidade e valor e conseguires realmente começar a construir um património saudável e sólido no médio e longo prazo. Tendo sempre em vista a necessidade de se primar por uma estratégia conservadora, muito mais no médio e longo prazo, considerando sempre o poder dos juros compostos ao longo do tempo. Então, vale a pena aqui parabenizar você que decidiu começar a investir. Isso é muito importante, significa que você está a pensar fora da caixa, está a procurar entender o dinheiro não como uma ferramenta necessariamente de realização de sonhos, mas como um servo ao seu serviço. Sabemos que a Bolsa angolana, na verdade, ela está numa fase embrionária e ainda existem pouquíssimas empresas cotadas e existem poucos instrumentos privados à disposição e digamos que existem muito mais instrumentos públicos. A diversificação é um fator importante a se levar em conta. Penso que em quase tudo da nossa vida, não é? No que diz respeito à necessidade de sempre nos precavermos de eventos adversos, situações que estão fora do nosso controle. Então, vale aqui ressaltar que quando assim a Bolsa começar a ganhar maior robustez, a maior presença de outros participantes, é sempre importante entender que se orientar por meio de um especialista é o melhor caminho e se orientar com base nos resultados que as empresas em si apresentam é o outro caminho muito mais excelente. E não podia ser diferente com a postura do governo. Você precisa fazer um raio-x
você precisa fazer um check-up naquilo que tem sido a conduta, a postura e as políticas conduzidas pelo governo e não sair de forma cega, torrando dinheiro em todo e qualquer lugar porque alguém te disse, alguém usou algumas muletas, alguns jargões financeiros e te incentivou que realmente você devia proceder a essa compra, a esse investimento. Por agora é preciso ter essa compreensão. Investir é preciso ter conhecimento do que se está a fazer, caminhar com pessoas experientes e um dos pontos iniciais é preparar-te financeiramente para conseguires construir as suas reservas de emergências, não é? Que melhor te possa conseguir manter o bem mais precioso que é a tua saúde, sem o qual você não consegue investir, e depois partir para a questão das primeiras estratégias, que é nunca colocar todos os ovos numa só cesta, porque quando se der um acidente, a probabilidade de perderes tudo é quase que 100%. Portanto, esse acidente, nesse exemplo, pode ser também uma política danosa conduzida pelo governo, e você que colocou todo o seu dinheiro em ativos do governo poderá então ver o seu dinheiro virar pó em fração de segundos. Então eu vou ficar por aqui, aproveite se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para não perderes nenhuma novidade, curta-me lá no Instagram para poderes fazer parte da minha comunidade, onde eu te vou poder ensinar como investir, seja em Angola como no mercado internacional, especificamente na Bolsa de Valor americana, e poderes então começar a crescer e construir o teu património rumo à sua independência financeira. Fique com Deus, obrigado, abraços.